nós iniciamos civilmente o mês de junho, e para nós católicos, o mês de junho é dedicado de modo especial ao Sagrado Coração de Jesus, porque todos os anos é uma solenidade móvel. A Igreja celebra no mês de junho esta solenidade, como toda solenidade, especialíssima para a nossa fé cristã católica. A tradição popular, o catolicismo popular, diz que o mês de junho é dedicado a Santo Antônio. Não, é um erro, é um equívoco. Não é? Santo Antônio é celebrado, evidentemente, neste mês de junho, é o santo mais popular da Igreja, depois de Nossa Senhora, no mundo inteiro, não é? Mas este mês de junho também é o mês de outros santos, é o mês de São João Batista, é o mês de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, é o mês de São Bonifácio, que é um santo que eu gosto muito, que vamos celebrar o dia dele no próximo sábado, dia 5, não é? Então, popularmente, as pessoas dizem que o mês de junho é o mês de Santo Antônio, mas para nós católicos, e Santo Antônio não vai se importar com isso, evidentemente, o mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. É o mês que a Igreja, de modo especial, recorda o coração de Jesus, que foi transpassado, atravessado por uma lança, de onde jorrou sangue e água como sinais, como fontes de misericórdia, de graça e de salvação para nós. É o dia que, de modo único, singular, a Igreja recorda o amor de nosso Senhor por todos nós, porque é o dia que recordamos o seu coração machucado, o seu coração ferido. Hoje de manhã eu estava rezando e na minha oração pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus, porque muitas vezes, e isso não acontece somente comigo, mas acontece com todos nós, pedindo perdão a Deus, porque muitas vezes eu e também todos nós temos uma tendência de reconhecer a bondade de Deus, de reconhecer o cuidado de Deus, de reconhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus, somente no gozo, somente na alegria, somente quando tudo vai indo bem. É uma tendência nossa, mas a fé da Igreja, evidentemente, diz que, naturalmente, nesses momentos benfazejos, nesses momentos alegres, o amor de Deus está ali, a proteção de Deus está ali, o cuidado de Deus está ali. Nós absolutamente não negamos isso. Porém, a fé da Igreja também recorda a nós que toda e qualquer circunstância que nós vivemos, que nós enfrentamos, se vivermos toda e qualquer situação, as alegrias, as graças, as bênçãos, mas também as dores, as tristezas, as tragédias, se vivermos tudo na fé e no amor a Deus, em toda e qualquer circunstância, nós iremos experimentar o cuidado, a ternura, a proteção, a misericórdia e o amor de Deus. São Paulo,
escrevendo aos Romanos, aquele versículo muito conhecido, que se transformou inclusive em diversas músicas, tanto católicas como protestantes. Romanos 8:28, São Paulo diz o quê? Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus. Tudo. Não é? Quando o apóstolo diz tudo, tudo aqui significa tudo. Ou seja, as alegrias, não é? Se eu amo a Deus, elas concorrerão para o meu bem. As graças, se eu amo a Deus, concorrerão para o meu bem. As bênçãos, se eu amo a Deus, concorrerão para o meu bem. Porém, o contrário também é verdadeiro. As tristezas, os sofrimentos, as dores, as tragédias e até mesmo a morte. Se eu amo a Deus, também essas realidades que não são tão benfazejas, que não são tão alegres, elas também concorrerão para o meu bem, elas também concorrerão para a minha salvação, elas também serão para mim fonte de graça, se eu vivo também essas situações no amor a Deus. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós que temos fé, constantemente, não é? Devemos pedir a nosso Senhor a graça de alimentar a nossa fé, por aquelas vias direitas que nós católicos temos, a via da oração pessoal, a via do testemunho dos santos de Nossa Senhora, a via da meditação da Palavra de Deus e, sobretudo, a via dos sacramentos e, entre os sacramentos, aqueles que recebemos continuamente, ou seja, os sacramentos da confissão e também o sacramento da Santíssima Eucaristia. São nessas realidades, e de modo especial nos sacramentos, que nós alimentamos o nosso amor a Deus, a nossa amizade com Deus, e alimentando o nosso amor e a nossa amizade para com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos cada vez mais tomar consciência, não somente uma consciência teórica, não somente uma consciência racional, mas uma consciência prática, uma consciência prática da fé, de que todas as coisas, se vividas em Deus, se vividas na oração, se vividas no amor a Deus, todas as coisas, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, na primeira leitura, nós estamos lendo um trechinho do capítulo 3 do livro de Tobias, não é? E esse capítulo 3 é belíssimo, é lindíssimo, porque nós encontramos dois personagens do livro de Tobias, o pai de Tobias, Tobit, ou pode ser chamado também Tobias pai, não é? Tobit também é Tobias, mas vamos chamar Tobit para distinguir do filho que escreveu o livro. Então, o Tobias pai, ou o Tobit, que era um homem generoso, que era um homem bom, que era um homem piedoso, que era um homem obediente a Deus e aos mandamentos, que era um homem que, por causa de Deus, amava também e acolhia também os irmãos, sobretudo os mais necessitados, não é? Tobit, mesmo sendo tudo isso, é um homem que está enfrentando uma situação trágica na sua vida. Depois de acudir uma pessoa que foi morta e deixada na rua, foi a leitura de ontem que estava na missa, depois de dar um sepultamento digno àquele homem, como mandava a lei judaica, mesmo colocando em risco a sua vida, porque os gregos
dominavam ali a terra dos hebreus e ele poderia ser morto. Mesmo podendo ser morto, ele acolheu aquele homem jogado no chão e deu um sepultamento digno. Depois voltou para casa e foi tomar a sua refeição. Quando começou a tomar a sua refeição, do teto da casa, dizia a leitura ontem, começaram a cair excrementos de passarinho, excrementos de pardal, e aqueles excrementos atingiram os olhos, as pálpebras do pobre Tobite, do velho Tobite, e no mesmo instante Tobite ficou cego. Tobite ficou cego. E diante daquela cegueira, todos começaram a insultá-lo, todos começaram a persegui-lo, todos começaram a criticá-lo, dizendo que tudo aquilo estava acontecendo com ele, porque ele merecia, porque ele não era obediente, porque ele não fazia a vontade de Deus. Inclusive, a sua própria esposa também se voltou contra o pobre do Tobite. E Tobite, que era um homem piedoso, um homem bom, ele vai rezar e a sua oração, se vocês acompanharam, não vou ler aqui de novo, não é? Porque senão a gente demora na homilia, não é? A sua oração é feita com uma grande angústia, com uma grande tristeza, com um grande sofrimento, com uma grande aflição, a tal ponto que ele pede a Deus a própria morte. Ele pede a Deus a própria morte. E em outro lugar mais distante, não é? É belíssima essa história, porque depois os dois se encontram, né? Em outro lugar mais distante, uma jovenzinha também, uma moça também, chamada Sara, que vai ser a futura nora de Tobite, porque Sara vai se casar com o seu filho Tobias. Do mesmo modo também, Sara, que já havia se casado com 7 maridos e todos morreram, Sara também é insultada pela criada de seu pai, pela sua própria criada. A criada acusa a pobre da Sara de matar todos os seus maridos. E Sara, tomada de uma tristeza, sobe até o seu quarto e no primeiro momento ela reza a Deus também, como Tobite, pedindo a Deus o que, Padre Sérgio? A morte, pedindo a Deus que a levasse. Aqui a história tanto de Tobite como a história de Sara, que são justos, que são piedosos, que são pessoas obedientes a Deus. A história deles é parecida com a história de Jó, que nós conhecemos. É a história que se repete ao longo de todos os tempos, não é? Que se resume naquela pergunta: por que o justo sofre? Por que aquele que é bom sofre? Não é? É um mistério, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes, por ser mistério, nós não temos respostas. Mas o fato é, e é isso que é mais importante no texto de hoje, o fato é que na angústia, tanto Tobite como Sara escolheram o melhor. E qual foi o melhor, Padre Sérgio, que eles escolheram? Ambos foram rezar. Mesmo na angústia, mesmo na aflição. Vejam, Sara não brigou com sua criada. Sara poderia até oprimir a sua criada. Tobite poderia também se voltar contra todos os seus amigos, contra toda a sua família, sua esposa, se justificar. Mas ambos preferiram o melhor caminho. E qual é o melhor caminho, Padre Sérgio? O melhor caminho é rezar. E para encurtar a história, termina a história da oração dos dois, dizendo que Deus enviou a eles o arcanjo Rafael, que é aquele que cura,
que é o arcanjo, que significa cura de Deus. Foram rezar por quê, Padre Sérgio? Porque meus irmãos e minhas irmãs, não é? Quando eu mantenho firme a minha fé, quando eu mantenho firme diante de qualquer situação, pode ser a mais feliz e pode ser a mais dolorosa, quando eu mantenho firme a minha fé, quando eu mantenho firme o meu amor a Deus, quando eu alimento o meu amor a Deus em toda e qualquer circunstância pela oração, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas concorrerão para o meu bem, concorrerão para o nosso bem, desde que em toda e qualquer circunstância eu me mantenha firme na fé, no amor a Deus e alimentando esse amor a Deus pela oração. Eu não sei o que cada um aqui está vivendo, Deus sabe, não é? Às vezes eu estou vivendo uma situação simples, mas que me incomoda. Às vezes eu estou vivendo uma grande situação na minha vida, mas se eu tenho fé, tanto vale para uma situação aparentemente menos grave, como também para uma situação muito mais grave. Se eu tenho fé, se eu acredito, eu tenho que pedir a Nosso Senhor graças e mais graças para nessa situação não deixar de amar a Deus, não deixar de rezar e assim manter firme a nossa fé em Deus, porque é a nossa fé em Deus que vai nos sustentar em toda e qualquer situação. Pode ser a situação mais trágica. A história de Tobit, a história de Sara nos dizem isso. Quando eu permaneço, mesmo na situação mais adversa, firme na fé, na oração e no amor a Deus, tudo concorrerá para o meu bem, para a minha alegria e para a minha salvação. Pois bem, hoje a igreja está celebrando, é uma memória facultativa, mas eu quis celebrar, não é? A igreja está celebrando a memória dos santos Marcelino e Pedro, mártires da igreja. E eu quis celebrar a memória desses santos, mesmo sendo facultativa, se pode celebrar ou não, porque esses santos são dos primeiros séculos da igreja e eles estão presentes, eu até vou rezar hoje, na primeira oração eucarística da igreja, a primeira oração eucarística, a oração eucarística 1, que até a década de 60 foi a única oração eucarística que a igreja teve e rezou. Todas as outras, não, tinha a segunda também. A terceira e a quarta oração eucarística e todas as outras são novas, são introduzidas na igreja com a reforma litúrgica na década de 60, que foi feita pelo Papa Paulo VI, não é? Mas esses dois santinhos de hoje, eles são citados na primeira oração eucarística, que é chamado o cano da missa, a regra da missa, porque é a oração que a igreja, desde os primeiros séculos, a igreja rezou, essa oração eucarística primeira. Então, nós estamos celebrando hoje esses dois santinhos, São Marcelino e São Pedro. Os dois nasceram em meados do século III, ali por volta do ano 200 e pouco, e os dois foram martirizados no ano 304, a mando do imperador romano mais carrasco que existiu na história do Império Romano, chamado Diocleciano, que, como todos os outros imperadores, como todos os outros, Diocleciano detestava os cristãos. E nós podemos colocar o ódio dele aos cristãos ao quadrado, de tanto ódio que Diocleciano tinha pelos cristãos. A maioria dos mártires dos primeiros séculos foram mortos na igreja a mando desse imperador Diocleciano. Pois bem, os dois eram padres do clero da diocese de Roma.
Inclusive, um deles, Pedro, não é São Pedro apóstolo, viu? Não é São Pedro, é São Pedro aqui, padre do clero de Roma, não é? Os dois eram clérigos, padres do clero de Roma. E, inclusive, São Pedro era o exorcista da diocese de Roma. Veja, naquela época, não é? Século III, início do século IV, era o exorcista da diocese de Roma naquela época. Pois bem, os dois dizem a biografia, a primeira biografia deles que nós temos é narrada por Dámaso. Dámaso, na época, era criança quando eles morreram. Depois Dámaso se tornou sacerdote e depois Dámaso se tornou papa e se tornou santo. São Dámaso, não é? Um grande santo da igreja. Foi ele que escreveu, que relatou a primeira biografia, não é, já no século IV, sobre os santinhos de hoje, São Marcelino e São Pedro. Os dois eram muito eloquentes, pregavam como ninguém. E, por conta da pregação, eles começaram a atrair muitos pagãos para o cristianismo, para a igreja. Muitos, milhares, se converteram a Nosso Senhor, não é? Receberam o batismo, receberam a fé cristã pela pregação e pelo testemunho dos padres Marcelino e Pedro. E evidentemente que os dois não passaram despercebidos pelo Império Romano. A fama deles logo se espalhou e os dois foram presos. Todos dois foram presos a mando do imperador Diocleciano. E não somente foram presos, os dois foram e eram todos os dias duramente torturados para que negassem a fé em Cristo, para que negassem a fé na igreja, para que abandonassem a fé, para que abandonassem a igreja e prestassem culto aos deuses do Império Romano e prestassem culto ao próprio imperador romano, que também na Roma antiga era um deus. E eles, evidentemente, que não renunciaram à fé, não renunciaram a Cristo, não renunciaram à igreja, não renunciaram ao sacerdócio. E cada vez mais eles eram mais torturados. Os dois foram lançados numa cadeia que era um calabouço, na pior parte. Dizem os relatos que malmente eles conseguiam ficar de pé naquele lugar. Malmente. Dormiam de pé. E aquele lugar era cheio, diz a Ata dos Mártires, aquele lugar era cheio de ratos, aquele lugar era cheio de insetos, de todas as espécies, e o corpo deles todo ensanguentados, o corpo dos dois, e os ratos ficavam lambendo o corpo deles, e os insetos lambendo o corpo deles. E diz a Ata dos Mártires, isso relatado por outros presos que estavam ali próximos, que aqueles dois homens, durante a noite, ainda tinham força, depois de passar o dia todo sendo torturado, tinham força para louvar a Deus, tinham forças para rezar, tinham forças para fazer uma prece, tinham força, como diz o salmo da missa de hoje, a vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Tinham forças para elevar a Deus em oração a própria alma. Por quê, Padre Sérgio? Porque aqueles dois santinhos que estavam ali sofrendo por conta de Cristo, eles compreenderam que quando a gente mantém firme a nossa fé em Deus, o nosso amor a Deus em qualquer circunstância, tudo concorrerá para o nosso bem, tudo concorrerá para a nossa salvação.
E não termina por aí, meus irmãos e minhas irmãs. Diz a história que aqueles 2 santinhos que estavam sendo torturados todos os dias por serem cristãos, por serem seguidores de Cristo, ficaram sabendo por outros prisioneiros que, reparem, não é? O chefe dos carcereiros da prisão na qual eles estavam presos e onde eles eram torturados todos os dias, o chefe da prisão se chamava Artêmio. Isso é tudo documentado na Ata dos Mártires, que é um livro antiquíssimo da igreja, não é? Ata dos Mártires, não é? Então, Artêmio, que era chefe dos carcereiros daquela prisão, onde Marcelino e Pedro estavam, o chefe estava muito triste mesmo, tomado de uma tristeza. Então, os 2 santinhos pediram para falar com ele. Veja que coisa extraordinária. Aquele homem era o responsável em mandar torturar Marcelino e Pedro, os 2 sacerdotes de Roma, presos por causa de Cristo. E os 2 mandaram chamar Artêmio, e Artêmio, com muita desconfiança, foi ao encontro deles. E eles perguntaram, não é? Por que você está triste? E ele, sem entender nada, não é? Ficou desconcertado com aquela pergunta, não é? Mas Artêmio disse a eles: minha filhinha, que chamava Paulina, está muito doente. A minha filhinha está morrendo. E diz a história, a Ata dos Mártires, que Marcelino e Pedro disseram a ele: nós vamos rezar pela libertação, pela cura de sua filhinha, ao nosso Deus que é único, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar e vamos pedir por ela. E naquele momento, Artêmio, que já estava ali conversando com eles, dialogando com eles, disse assim: como é que vocês que estão aqui nessa prisão fétida, não é? Como é que vocês que estão aqui sendo torturados, como é que vocês estão aqui nessa prisão cheia de animais que ficam lambendo as feridas de vocês provocadas pela tortura? Como é que vocês vão rezar ao Deus de vocês para libertar a minha filha? E por que o Deus de vocês, que vocês dizem que é único, que é salvador, que é libertador, que ressuscitou, que está vivo no céu, que é salvador de todos, por que ele não liberta vocês? E os 2 santinhos dizem a ele: nós estamos aqui porque esse sofrimento é útil para a nossa salvação, mas nós queremos rezar pela sua filha, não é? E aquilo já foi, a resposta deles já foi abrindo o coração de Artêmio. Deus já foi colocando no coração de Artêmio o início da virtude, do dom da fé, que é o dom que está acima de todos, o dom da fé. Já foi colocando no coração dele, não é? E diz a história que milagrosamente, durante uma noite, não é? Os 2 santinhos, por um anjo, foram libertados, foram até a casa de Artêmio, rezaram pela menina Paulina, não é? E depois voltaram para a prisão. A menina, ela foi curada, não é? Milagrosamente, pela oração dos 2 sacerdotes. Estou encurtando a história dos 2 sacerdotes. E depois daquela cura, daquela libertação, a fé que já estava nascendo no coração de Artêmio se tornou cada vez mais profunda, mais verdadeira, a ponto que ele, a esposa e a filha se converteram e imediatamente pediram à igreja o santo batismo e se tornaram cristãos. Artêmio, a esposa Cândida e a filha
que foi curada milagrosamente, Paulina. Os três se tornaram cristãos. Artêmio, já cristão, voltou à prisão, ele era o chefe de guarda, e ele fez o quê? Ele soltou todos os prisioneiros cristãos. Soltou todos, porque eles não tinham cometido crime nenhum. O crime deles era acreditar em Jesus Cristo e dizer que Jesus Cristo estava vivo. O crime deles era ser cristão, era ser católicos. Então ele libertou todos os prisioneiros, inclusive Marcelino e Pedro. Dias depois, Marcelino e Pedro foram novamente capturados pelo Império. Imediatamente, a mando de Marco Aurélio, os dois foram mortos. Os dois foram decapitados, tiveram a sua cabeça cortada. E Artêmio e sua família tiveram que se esconder nas catacumbas em Roma, tiveram que se esconder na casa de cristãos, porque eles também passaram a ser perseguidos. Dias depois também, Artêmio, sua esposa Cândida e sua filha Paulina foram também capturados pelo Império Romano. E os três também foram condenados à morte por causa da fé, por causa de Cristo. Artêmio morreu como Marcelino e Pedro, com a cabeça cortada, com a cabeça decapitada. E as duas mulheres, Cândida e a filha Paulina, morreram por sufocamento. As duas foram colocadas num buraco e foram cobertas, não é? O buraco foi todo tomado de pedra, por pedra. E as duas morreram ali por falta de ar. Morreram sufocadas, não é? Algumas pessoas poderiam dizer assim: mas padre, o que valeu para Artêmio? O que valeu para sua esposa Cândida? Para a menina Paulina, que estava doente e foi curada, se dias depois eles morreram? O que valeu, Padre Sérgio? Valeu tudo. Por quê? Porque eles morreram na fé, eles morreram na amizade com Cristo, eles morreram no amor a Cristo. Eles se tornaram, igualmente como Marcelino e Pedro, eles se tornaram mártires da igreja. Podemos dizer, eles se tornaram santos, não canonizados. Por quê? Porque pela entrega, né, pelo testemunho de fé até a morte, eles alcançaram de nosso Senhor a graça da redenção, a graça da salvação. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, a história de Marcelino, de Pedro, a história de Artêmio, de Cândida e sua filha Paulina, a história de Tobite, a história de Sara, e também a história de todos nós, não é? Tudo isso para dizer a nós que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se em toda e qualquer circunstância eu manter firme a minha fé, eu manter firme a minha oração, eu manter firme o meu amor a Deus, tudo concorrerá para o meu, para o nosso bem, para a nossa salvação. Deus sabe aqui o que todos nós estamos vivendo. Deus sabe mais do que nós onde as coisas têm apertado para cada um de nós. Não é? Pode ser uma coisa mais séria, a perda de alguém, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema no matrimônio, pode ser um problema com o filho, pode ser uma angústia, pode ser uma doença física séria, pode ser uma doença emocional. Não importa aqui a circunstância, cada um sabe da sua, e mais ainda sabe Deus. Mas uma coisa deve ser comum a todos nós: manter firme a fé, manter firme a oração, manter firme o amor a Deus, e tudo, como diz a palavra de Deus, concorrerá para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa salvação. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.